Boa noite mais uma vez, né, a todas as pessoas que estão ligadas na nossa live de hoje, não é? É um prazer imenso mais uma vez tê-los conosco, não é? E hoje uma figura extremamente especial, não é, que está conosco, que é o enfermeiro Kesler, agora ele vai me corrigir, Ketzler, ó que chique, Ketzler. Não é? Também colega meu, claro que de outra geração, não preciso nem dizer, né? Colega meu da PUC Paraná, não é? Coordenador da UTI Covid-19 do Hospital do Trabalhador. Obrigada, Justina, obrigada, doutor Gessi, pela indicação desse grande colega que tem colaborado muito, não só com os senhores como trabalhador, mas também conosco em termos de Secretaria do Estado do Paraná, juntamente com a Associação de Terapia Intensiva, CRM, ABEM, né? Nesses treinamentos que nós iniciamos nesse mês, no interior do Paraná. Além de tudo, o Kesler é professor da Universidade Tuiuti. Kesler, saiba que eu acho que você não tinha nem nascido, eu fui a primeira professora da Tuiuti, não é? Então é uma honra ter um colega nosso da Tuiuti. Tivemos uma live essa semana da Tuiuti na terça-feira, junto com a professora Paganini, discutindo dilemas éticos. O Kesler tem ainda MBA em Gestão, Auditoria e Qualidade Hospitalar e pós-graduação em enfermagem e terapia intensiva, bem como em urgência e emergência. Então hoje à noite promete, não tenha dúvida disso, o assunto tem tudo a ver com o momento em que nós estamos vivendo, não é? E a partir do mês que vem, com certeza teremos live provavelmente uma vez por semana, para a gente ficar se retroalimentando, comunicando, informando a categoria do dia a dia da Covid e do nosso assistir, né? Mas eu dou ênfase à questão da Covid, porque conversava com o Kesler antes da gravação, que é a questão que a pandemia exige uma dinâmica, ela muda, tem algo que a gente às vezes fala no dia de hoje, uma normativa, e amanhã, de repente, é outra, não é? Então, exige de nós, com certeza, como o Corém atualiza, mantê-los devidamente informados. Obrigada, fiquei sabendo, olhei daqui, aqui eu estou com a Flávia, eu estou sem máscara, já vou colocar a minha, né, se assim como o nosso palestrante se sentir mais à vontade, mas os demais estão com máscara. Não é? A Fabiola está aqui, que é uma enfermeira intensivista, assessora especial do Corém, não é? Bem como o Lude, o Manuel, não é? Que são da TI, e as jornalistas Flávia e Quitéria, não é? Então, eu passo a palavra para o Kesler. Hoje a conversa é com você, é conosco, com todo o grupo, mais de 50 pessoas assistindo. Muito, muito, muito obrigada. Então, primeiramente, boa noite. Obrigado pela oportunidade do Corém, do Conselho Regional. Obrigado pela oportunidade de vocês que estão em casa e deixar a gente ter um espacinho no dia a dia de vocês aí. Então, hoje a gente vai falar do cuidados de enfermagem no agravamento do Covid-19. É uma doença que nos leva além dos nossos esforços, aonde a gente necessita sair da zona de conforto dia a dia. Nós estávamos conversando aqui, seja qual for o tema, seja qual for o assunto que a gente vai discutir em uma mesa redonda, um artigo, um trabalho, a gente sempre consegue estudar nos trabalhos dos últimos 4 anos, dos últimos colegas, dos últimos 2 anos, mas o Covid nos desafia a estar constantemente estudando, porque o que a gente está falando hoje aqui, amanhã já pode ser uma bobeira, passado. Então a gente tem que estar, hoje, se a gente trazer dados de fevereiro, também já fica ruim. Então constantemente a gente aprende. Quando a Covid começou, até na instituição que eu trabalho, a gente tinha uma programação e com o passar do tempo a gente foi mudando e se adaptando com a doença e com a nossa realidade. Então vamos começar. Primeiramente,
Posso ir passando? Pode. Então, a doença Covid é um vírus, ele tem um RNA, ele é envelopado, então a gente vai fazer bem brevemente isso aqui para não tomar muito tempo, a gente entrar na especialidade da UTI, mas só para a gente saber do que a gente está tratando. Então ele é composto por uma camada de lipídio, ele é envelopado, que tem um benefício e um malefício. O malefício é que ele fica sobre uma superfície, isso daí muda, é um tempo de sobrevivência na madeira, um tempo no papel, um tempo no couro, um tempo no plástico, enfim. Essa camada de lipídio faz com que ele tenha uma durabilidade sobre uma superfície. O benefício é que essa camada lipídica, gordurosa, ela pode ser quebrada com um simples desengraxante, um sabão IP, por isso que a gente fala muito no uso domiciliar, de você ir lá e lavar as mãos, esfregar as mãos. O que não pode é o vírus estar em uma região e a gente nada a fazer. Então, por exemplo, ele pode, em algumas superfícies, eles podem ficar até 9 dias. Então, se eu tiver Covid e vir tocar nessa mesa aqui, daqui 8 dias, daqui uma semana e um dia, se alguém vir tocar nessa mesa e nada for ter sido feito nessa mesa, a pessoa vai pegar o Covid. Então, por isso que a gente fala a respeito da higienização das mãos com álcool 70, nas instituições hospitalares, em casa aí, a respeito do álcool 70, da higienização com água e sabão, de lavar as mãos. Então ele tem uma taxa de transmissão, que a gente fala que é o R0, isso aí, de 2,7, ou seja, cada pessoa que pegar o Covid, lógico, vai da socialização, da área que ela está, mas estima-se que ela pode transmitir até praticamente 3 pessoas, 2,7, só para colocar em paralelo, sarampo é de 15. Então imagine se o Covid fosse de 15, né? Então talvez já estaríamos extintos, nem teria talvez a live, assim, né? O ideal é que a gente abaixe isso até o 0, o melhor R0 é o 0. E essa situação até que a gente faz de lockdown, de quarentena, é para que a gente aproxime e segure esse 2,7, para que ele não se suba. O Covid então teve já 7 espécies identificadas, na verdade o Covid é o nome da doença, mas o vírus em si é o SARS-CoV. Então em 2002, 2003 teve o primeiro, que não sabia se tinha correlação animal, depois se descobriu que era do morcego, ficou muito preso na China, essa primeira parte, teve mais de 8 mil infectados e mais de 700 mortes. Então a taxa de mortalidade é muito grande, se a gente vê 700 para 8 mil, praticamente quase 10% aí. Depois disso, MERS-CoV, em 2012, começou na Arábia Saudita, veio do camelo, acabou indo para Reino Unido, Estados Unidos, se espalhou já não ficou tão preso a só uma região. E depois, em 2019, agora o SARS-CoV-2, que é o famoso Covid-19. Então, os modos de transmissão, só uma ilustração aí. Então, na verdade, quando a gente tem contato e leva a nossa mão no rosto, e temos contato com a mucosa da boca, das vias aéreas superiores, da mucosa do olho, a gente consegue absorver o vírus e então em si pegar a doença Covid. Tem uma criancinha ali num vaso sanitário, por quê? Hoje já se fala, às vezes, transmissão também das eliminações, que a gente vai até comentar daqui a pouco. A gente fala muito de aerosol, paciente em ventilação, alguns pacientes em ventilação mecânica, que estão sob uma pressão, onde pode quebrar essas moléculas da doença e ela ficar num peso molecular mais leve, prainar e a gente acabar absorvendo. Mas hoje já se fala em aerosol até através das fezes, né? Por quê? Se já encontrou-se o vírus nas fezes, e a gente tem uma rotina dentro da UTI, que é o quê? Quando a gente faz a higiene corporal, a higiene íntima do paciente, a gente retira a fralda e vai lá e joga no lixo. E depois o lixo ainda está vazio, a gente vai encher muito esse lixo. Então toda vez que a gente vai lá e mete o pé na lixeira, abre a lixeira, baixa a lixeira, abre a lixeira, baixa a lixeira. Isso faz um vácuo. E esse vácuo pode disseminar em forma de aerosol. Então, para vocês verem como que a cada dia surgem questões novas. Então, às vezes a gente está preocupado só com o sistema de ventilação do paciente, que tem que estar fechado, mas às vezes um simples fato de uma fralda estar mal acondicionada a uma lixeira pode gerar aerosol e colocar em risco toda a equipe que ali está presente. Então, hoje já uma das recomendações, quando a gente fizer essa higiene, colocamos dentro de um saquinho, damos um nó e assim jogamos dentro da lixeira, para quando a gente abrir a lixeira ali, isso não se espalhar. Então, só um caso que, só para a gente ter uma noção, então a gente começou lá em dezembro de 2009 o Covid, e ele chegou só no dia 2 do mês 4, que chegou em 1 milhão de casos no mundo todo, ou seja, ele levou praticamente 4 meses para atingir 1 milhão, porém, no mesmo mês, no dia 28, ou seja, 26 dias depois, já tinha passado de 3 milhões, ou seja, em 26 dias ele triplicou então, a quantidade de casos.
Então, só para vocês verem a velocidade, que aquele R0 lá que a gente falou que tem que ficar mais próximo do zero, se não tiver a quarentena, isso se explode. Quando tem, a gente consegue conter. A doença Covid, ela traz algo que a gente vai observando, a gente não só estuda, como a gente às vezes tem que parar e observar o que está ao nosso redor. E a gente observa que o Covid não tem muito meio termo. Ou o paciente está bem, ou o paciente está muito mal. Vocês não viram o paciente que está mais ou menos ruim. Ou ele está muito bem, ou ele está muito mal. Por isso que fala até dos casos da sintomática, né? Pessoas que às vezes nem sabem que adquiriram a doença. Porém, então, desses casos que aconteceram, 80% praticamente são aquelas pessoas que têm sintomas leves, ou às vezes até assintomáticos, ou sintomas que a gente já vai discutir a respeito dos sintomas, quais são eles no leves, severos e críticos, mas são sintomas mais brandos. E daí a gente não tem os sintomas, as pessoas com sintomas moderados, elas já caem para severos, que são cerca de praticamente 14% disso daí. E 6% são pessoas críticas, que correm risco eminente de morte. Então, de tudo isso, 12%, estima-se que 12% dessas pessoas vão parar num leito de UTI. Então, as manifestações clínicas, a gente vai ver que isso daí, às vezes pode confundir com outras doenças, né? Mas de maneira alguma ela é apenas um quadro de disposição, de maneira alguma é um quadro apenas de uma intoxicação alimentar ou de uma simples gripe. É muito mais do que isso, né? Então ela traz alguns sintomas que às vezes ele transpassa a todos esses casos. Então às vezes uma pessoa que tem uma gripe, uma pessoa que tem uma intoxicação alimentar vai apresentar esses sintomas. Então por isso que a gente também não precisa entrar em desespero, mas também precisa acender um sinal de alerta ali e ficar esperto com isso. Então, febre, tosse seca, mialgia, que é aquela fadiga muscular. As pessoas relatam muita dor, principalmente no vasto lateral e no dorso da coxa. Aquela sensação que parece que vai ter cãibra na mão, que a mão está fechando assim. Fadiga, cefaleia, dor de cabeça intensa, mas diarreia e dispneia. E tem dois sintomas que eles quase que entraram por último nisso, que a gente até não sabia se isso realmente poderia ser um sintoma do Covid, mas devido aos estudos de casos e aos relatos das pessoas, que é a questão da perda do olfato e do paladar, a perda dessa sensibilidade do olfato então, e do paladar entrou como uma manifestação clínica da doença. Então, 80% das pessoas que são os quadros leves vão ter o quê? Aquela dor de garganta, aquela fadiga, aquela indisposição, dor no corpo, mialgia e às vezes acarretada de uma tosse seca. 14% praticamente já vão começar a ter, já estão no estado severo, vão começar a ter as manifestações respiratórias. Então, a dificuldade de respirar, uma frequência elevada do jeito de respirar, então a frequência respiratória se eleva, seguida da dificuldade, e uma saturação abaixo do esperado para as pessoas. E metade das pessoas que adquirem isso acabam apresentando então uma infiltração, uma congestão pulmonar. E 6% desses pacientes, que são os pacientes que correm o maior risco, daí sim, vão apresentar disfunção múltipla dos órgãos, vão apresentar falência respiratória e choque. Esse choque, vamos dizer que pode ser inúmeros. Então, eu não vou se atentar muito a isso, já teve uma live só sobre isso daí, mas a gente fala a respeito então do cuidado do profissional, então o uso de máscara cirúrgica, máscara ou respirador PPF2, N95, então vale lembrar que quando a gente tiver risco, não tiver risco de aerosol, a gente pode usar, então resumindo bem, a gente pode usar a máscara cirúrgica. Como já foi comentado, a gente não vai se atentar muito, mas também vamos deixar disponível a aula e também estaremos à disposição para qualquer eventual dúvida aí sobre o assunto. Vale lembrar só que quando a gente usa uma máscara PPF2, N95, que é quando a gente vai ter contato com o aerosol ou possíveis situações que vão gerar aerosol, a gente pode usar PPF2 ou N95 ou acima disso, PPF3, N99, N100, nunca abaixo, mas acima a gente pode usar aí. A gente lembra que hoje a gente está numa situação ainda, digo que privilegiada, no momento que a gente se encontra, que temos dificuldade, mas ainda temos oferta do mercado desses dispositivos.
é uma situação de pandemia, como a gente comentou, o Covid ele é incerto. A gente até estava comentando agora há pouco aqui. Pode ser que a gente chegue em maio de 2021 sendo feito ainda falando sobre o Covid, sobre o enfrentamento das modificações do Covid no decorrer do último ano. Então, a incerteza de saber até quando vai. Então, hoje em dia, a questão dos EPIs de segurança, lógico, entra a questão de saber utilizar, ter esses EPIs, mas vai muito além do que você ter, que a tua instituição, que a pessoa tenha o poder financeiro para comprar isso. Vai muito mais além, porque às vezes a pessoa até tem, a instituição tem, mas não tem de quem comprar. E hoje muitas pessoas, muitas fábricas que nem eram destinadas a isso estão se colocando à disposição, mas a matéria-prima está ficando escassa aí, né? É algo que a gente fala muito, né? Uso racional. Uso racional. Para evitar, de repente, a falta desse material, não é? A gente, às vezes até a gente não é bem compreendido por conta, mas por que tanto controle, por que tanto armário fechado, porque é necessário, não é? Tem uma situação, inclusive, de falta de matéria-prima para a confecção de determinados materiais, não é? E às vezes o fechamento do armário nada mais é que uma precaução para evitar que falte, porque às vezes na ansiedade, na angústia, nos primeiros tempos, quando logo começou essa pandemia, desapareceu do mercado. A própria sociedade que não trabalha com aerossol, que não vai trabalhar diretamente com o paciente, adquiriu material cirúrgico, máscaras cirúrgicas, seja N95 ou outros tipos de máscara, e para quem ficou faltando material e que está exposto a esse risco foi o profissional de saúde. Até álcool, vocês lembram disso? Não tinha álcool em lugar nenhum para a gente comprar, e quando ele volta num preço exorbitante. Aliás, eu acho, desculpe até o comentário, mas eu acho que é o único país que visa lucro em plena pandemia, né? Basta ver que uma caixa de luvas até ontem, antes da pandemia, custava R$30 e agora, de máscara, custa mais de 170. Então é de uma crueldade, é de uma irresponsabilidade, é de uma ausência de cidadania absurda, alguém ganhando, né, em cima de vidas, porque aqui nós estamos falando tanto de trabalhadores na linha de frente sujeitos à contaminação, quanto aos pacientes nessa gravidade que Késler, com toda a competência, está trazendo para nós, né? Então, importantíssimo, veja, de novo, vocês vão enjoar de ouvir eu falar, uso restrito não quer dizer falta de EPI, é simplesmente o uso responsável. Eu queria muito que tu fosse assim, não dizendo que eu tenho certeza, estou falando correto, mas só reforçando, porque como a gente as pessoas trazem isso via online, agora mais de 100 pessoas já nos assistindo, de novo, muito obrigada. Diferenciar esse cuidado, né, que é o uso racional dos materiais, como sempre foi. Assistência não é algo barato, né, Késler? Assistência não é algo barato, e nós, equipe multiprofissional e especificamente a enfermagem, tem que ter consciência de quanto custa um assistir, né? E até a gente trouxe para frente, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, sobre a segurança, né? Mas o uso consciente é fundamental, porque na instituição que eu trabalho, o Complexo do Hospital do Trabalhador, logo que se iniciou, a gente não só iniciou os treinamentos e as capacitações para conhecer a doença, saber manejar o paciente, mas em paralelo a gente já teve que iniciar um dos primeiros treinamentos, era o uso racional do EPI. Junto a isso, primeiro para a gente ter segurança, confiar naquilo que a gente está utilizando e utilizar da maneira certa, porque às vezes no excesso de utilizar o EPI, a gente pode estar nos colocando em risco. Até às vezes, que nem assim a questão, de começo a gente via pessoas querendo usar duas máscaras, achando que estava duplamente protegido, e na verdade ela não estava duplamente protegida, ela estava se colocando em risco ainda, às vezes, a maneira.
E assim, a gente pensa, só uma a mais, o que custa uma a mais? Na verdade, numa instituição que hoje não é difícil ter uma instituição com 400 pessoas, não só da área de saúde, mas as pessoas de recepção, manutenção, informática, seja todos eles que compõem, porque a gente não pode ter um paciente Covid ali, mas essas demais pessoas também ficam inseguras no ambiente hospitalar. Com certeza. Então todos querem nada, e no final usa 2, 3, então não é 2, 3 a mais, no final é mais 400, é mais 500, é 1.200 no final do mês. Então hoje na instituição a gente tem que criar um centro, hoje tem uma patrulha, um setor chamado patrulha de IPIs. Patrulha de IPIs. Só para fazer isso. E isso é para o hospital inteiro. Eles têm um controle do que é utilizado no hospital e a forma que é utilizado, nome a nome de cada funcionário. Você sabe que eu não sabia disso, né? O HT vem se mostrando extremamente ousado, extremamente responsável, tanto que se tornou um complexo, não é? Mas é algo que às vezes na visita, que é de inspeção, os próprios fiscais verificam. Por exemplo, ontem no exemplo da Secretaria de Saúde, são 4.000 trabalhadores no município, só de enfermagem. Kessler trouxe os demais trabalhadores que fazem parte desse serviço de saúde. Tu imaginas se cada um colocar uma máscara e daqui 5 minutos ele vai querer ir ao banheiro, por exemplo, que é uma necessidade fisiológica, e aí ele descarta a máscara, ou então ele desce para fumar, descarta a máscara, ele desce para lanchar, descarta a máscara. Você conte, faça a conta de quanto. Por favor, não estou mandando ninguém parar de fumar, de não ir ao banheiro, de comer, por favor, mas veja a necessidade desse entendimento de, na hora de eu me paramentar, que eu esteja realmente em condições de me manter paramentado, para evitar esse uso, esse descarte, às vezes abusivo, de um material que não é barato, como tu trouxeste. Gostei dessa questão da patrulha do IPI, para a gente aprender a usar bem direitinho, né? É bem bacana. E seguro. E eles não foi só um dos primeiros treinamentos que a gente teve, como também continua até hoje. Porque por mais que a gente fale assim, usar IPI vai ser a coisa mais fácil. Não é. Mas quando a gente começou há 4 meses atrás e continua fazendo, hoje quando a gente vai refazer, a gente vê que às vezes a gente está cometendo uma falha. Porque só, talvez, para fechar a segurança ali, quando a gente vê um marceneiro ele nunca perde a ponta do dedo cortando a primeira madeirinha. Porque a primeira vez que ele cortar uma madeirinha, ele vai com todo cuidado, vai com uma outra madeirinha empurrando, ele vai com todo cuidado. Mas depois que ele já cortou 2.000 madeirinhas, ele está aqui no WhatsApp cortando madeirinha, empurrando o cotovelo, com o pé ali empurrando, e aí que a gente sai dele, porque ele perdeu o medo. Então, o nos cuidar, às vezes a gente acha que é só o excesso de como a gente vai se comportar, não é como a gente utiliza isso. Porque não adianta eu perder o medo e aí que eu me coloco em risco. Então, às vezes a gente via assim, profissionais que às vezes, quando começou o Covid, passavam o plantão, por exemplo, 1 hora. Era 1h20 e ainda às vezes estava se desparamentando, porque estava tudo receoso. Hoje é 1h03 e já está quase no cartão ponto. Então, porque... Atenção. Então, a gente tem que ter essa atenção, tem que ter esse trabalho, que começa no mínimo, né? Não adianta a gente cuidar só do paciente na grave e nos colocar em risco. Né? Com certeza. Então, essa questão do IPI a gente já foi batido em outras lives aí, né? Mas a gente nos coloca à disposição. Eu acho que a única coisa só que a gente foi talvez o maior assunto, quando a gente fala de paramentação, que logo apareceu esses memes, né? A gente olhava no Facebook, Instagram, aparecia profissional europeu, profissional brasileiro. E isso é uma realidade que não condiz. Às vezes as pessoas ficam vendo, todo nível de paramentação é conforme a execução do que ele está fazendo, o ato que ele está fazendo, mas só lembrando que a gente pode garantir, foi trabalhar com o profissional, que essa foi uma grande dificuldade por causa do emocional. Não digo nem que a pessoa não quer receber, que a gente tem que ver o emocional da pessoa. Garantir que ele não ia colocar a vida dele em risco, que ele ia estar seguro utilizando tanto a paramentação da direita quanto da esquerda. Que até ele hoje, as duas protegem da mesma forma, lógico, ali o da direita ali com protetor facial, protetor ocular ali, mas às vezes a pessoa fala, não, que lá no fora estava aquele Tyvek, as roupas de astronauta, bacana, só que a pessoa tem que ver se ela já não tem consciência de se desparamentar com o da direita, que às vezes são 6 passos, imagina ele usar o Tyvek que são 15. Então, e se ele errar um, ele se coloca em risco. Correto. Então tem que saber a conscientização disso daí.
a questão da sugestão da organização, isso varia muito para cada realidade. Então, cada instituição ela tem que trabalhar dentro da sua realidade. Não se pode copiar um exemplo do hospital X no Y só porque o X faz dessa forma. Então, a gente tem que ver a forma que a gente vai trabalhar, os recursos que a gente tem, a nossa equipe, e como a gente vai distribuir isso dentro da nossa unidade. Então, existem UTIs, que são UTIs totalmente área quente dentro da UTI. A UTI, seja ela da porta para dentro, não só no leito de box, mas no posto de diluição, no posto de prescrição, são áreas quentes, no depósito. E existe UTIs que é individualizado pelo quarto, até mesmo, no fluxo de pacientes que eles estão atendendo ali. Então, é muito delicado tocar nisso. Isso tem que envolver a instituição, as unidades de terapia intensiva, o pessoal do CCIH, direção, e eles formatar qual vai ser o melhor jeito de trabalhar dentro da disposição física que eles têm, junto aos insumos que eles têm. Vale a pena lembrar que às vezes algumas instituições conseguem dividir, né? Existe às vezes uma UTI que é só pacientes confirmados, né? Eles conseguem fazer essa distribuição, às vezes tem 2 UTIs, 2 espaços, então tem trabalho só com pacientes confirmados, outro com pacientes de baixa suspeita, que conseguem, ao passo que isso vai negativando, mantém esses pacientes ali, eles necessitam de UTI, e caso eles positivem, eles mandam para cima, mas sempre respeitando uma quarentena ali naquela área, porque isso também diminui na quantidade do uso de insumo, do uso. Às vezes a gente quer fazer tudo individualizado e acaba que desperdiçamos insumo. A partir do momento que a gente pode ter uma área quente, todos os pacientes ali, a gente ter todos os pacientes ao mesmo tempo com o mesmo EPI, por exemplo. Lógico, isso fazendo a higiene das mãos e as trocas de luvas, né? Então, quando a gente inicia e fala isso, algumas pessoas têm questionado muito, algumas UTIs estão trabalhando com avental para atender, de contágio para atender todos os pacientes. Mas lembrando, quando a gente volta para a gravura ali, daquele taibé, que é a roupa de astronauta, que todos queriam usar, eles não é tocado de paciente para paciente. Então, aquela roupa de astronauta também, é atendido vários pacientes. Então, respeitando sempre a troca de luva e a higienização das mãos. Então, é um assunto delicado, mas é só para despertar isso para as pessoas que têm um serviço, estão trabalhando um serviço desse, de chamar as pessoas que estão à volta e discutir. Como que é a nossa área aqui? Vamos delimitar como uma área quente, quem que pode entrar aqui dentro, quais são os recursos que nós podemos utilizar aqui. E na área fria? Na área fria podemos usar menos EPIs, pode ser diferente, mas sempre conscientizar isso daí. É só uma ideia que esse fluxo pode ser criado e dá certo, sem colocar em risco tanto os demais pacientes quanto os colaboradores. Respeitando a estrutura organizacional. Exatamente. Tá certo. Então, a gente traz as máscaras, só falando da máscara simples aí, que é uma máscara de uso realmente onde não oferece risco de aerosol. Colocamos de exemplo a máscara de pano, mas lembrando que ela não é de uso hospitalar, é de uso doméstico, é extra-hospitalar, que a máscara de pano, na verdade, ela não evita que eu contraia o Covid, mas sim que se eu tiver com sintomas eu não saia espalhando, isso eu estou preservando a segurança do meu próximo, da população ali, né? Lembrando daí 95 ppf2, que é para toda vez que então, tiver risco de aerosol, então o paciente que está submetido à ventilação mecânica, ou ainda não está, mas eu vou realizar a intubação desse paciente, vou extubar esse paciente aí, aspirar esse paciente, realizar a aspiração. A gente trabalha com um sistema fechado da aspiração pulmonar, mas eles têm a própria aspiração das vias aéreas superiores, inferiores ali, que às vezes necessita, exame como endoscopia, fibrobronco, então todos esses exames aí podem acarretar, gerar aerosol. Lembrando também que uma vez, hoje os estudos mostram, que uma área que uma vez foi exposta ao aerosol, por exemplo, desconectou o sistema sem querer, conectei, o ambiente ainda pode ficar até 3 horas com aerosol no ambiente. Então, não é só o momento, é o pós-momento. Então, a gente tem que ter, quem trabalha dentro da unidade tem que certificar que tem um controle sobre o que acontece dentro da sua unidade. Então, tem um quarto lá que ele é aéreo, fomos entubar o paciente, entubamos o paciente lá, causou aerosol. Depois que ele está entubado, sistema fechado, as pessoas já querem entrar com uma máscara simples lá. Não, gerou aerosol. Lembrando, isso vai da instituição, não é uma regra. A gente sabe que se o paciente estiver em ventilação mecânica, sistema fechado, e não teve nenhum risco de aerosol 3 horas antes, ele poderia entrar com uma cirúrgica.
mas se ele já está utilizando uma N95 para trabalhar com os demais pacientes, que ele utilize para entrar, porque o imprevisto sobrevém a todos. Então pode ser que ele entre lá só para apertar uma bomba. Estaria errado ele entrar com a cirúrgica? Não, mas se ele já usa a N95, que ele entre por precaução, porque nada impede que o paciente, às vezes, tem que ficar bem sedado, é uma coisa que a gente vai discutir, mas às vezes pode dar uma mexida, pode desconectar um tubo não e gerou aerosol. E isso não tem como voltar atrás, né? Não tem como dar um restart e voltar. Questão de prevenção. De prevenção. Então, a questão da doença do Covid, a gente vai ver mais para frente, mas a doença do Covid, ela é uma doença, o Dr. Terra Rafael, presidente da Sotipa, tem acompanhado ele tem falado muito, é uma doença do bom senso e da calma. Então a gente tem que observar e tem que ter bom senso. Lógico, da paciência e do bom senso. Lógico, a paciência não é eu ficar olhando as coisas acontecer e não fazer nada, mas eu também não esperar que aquilo aconteça já de imediato os resultados. Eu faço e já quero um resultado agora. Imediatismo. E o bom senso justamente também entra para isso, que às vezes eu tenho que me precaver e intervir antes de deixar as coisas acontecerem, né? Então é esse grande dilema que traz aí na área da saúde. Então, a questão da oxigenoterapia para nossos pacientes, então isso trouxe muito dilema, porque a gente começou a trabalhar de uma forma diferente. Então, lembrando, isso é uma regra clara. Tudo que for gerar nebulização dentro de uma área, na oferta do oxigênio, tem que ser excluído. Então, dentro das UTIs, névoa úmida nem se entra mais. Covid já névoa úmida já não se entra. A gente está utilizando muito o catéter de oxigênio. Então, o catéter de oxigênio pode usar? Pode. Porém, ele vai um frasco que a gente chama de umidificador para poder ligar na rede de gases ali do hospital de oxigênio. Lembrando que ele tem que estar seco ali, a gente não pode colocar. Então o catéter nasal de literatura traz que a gente pode colocar até 5 litros. Lembrando que a gente também tem que ter o bom senso nisso, porque é muito desconfortável alguém que as pessoas não dizem que é o privilégio de colocar, a oportunidade, não digo privilégio, digo oportunidade, de colocar um catéter 2 e colocar 5 litros, vão ver a força que é. A força. Então, assim, às vezes o paciente já está um pouco agitado, você coloca isso, o paciente se agita, fica agitando, querendo tirar, brigando com você, se quer conter o paciente, daí ele fica mais taquipneico pela força e pela dificuldade respiratória. Então, tudo isso tem que entrar na jogada aí. Então, a gente oferta aí 3 litros, 2 litros aí e espera. Lembrando que o paciente que está com Covid, ou suspeita de Covid, até que se prove o contrário, e ele não está com ventilação de sistema fechado, ele está colocando todo mundo em risco. Então não é porque eu coloquei um catéter de O2 que eu tirei o Covid dele, ele continua com o Covid. Então esse paciente necessita ficar com o catéter de O2, mas ele necessita ficar com uma máscara cirúrgica por cima do catéter de O2, para não colocar em risco os demais profissionais que vão atender ele ali. Então tem a questão dos catéter nasal de alto fluxo, são os equipamentos. A gente não tem aconselhado porque muitos deles têm que trabalhar com umidificação, existem alguns que até que trabalham a seco, mas a pressão que ele exerce nas vias aéreas superiores do paciente pode fazer com que gere aerosol no ambiente. Então tem uma grande chance de fazer aerosol, não só gotículas do paciente. Então o paciente vai querer soltar uma gotícula, mas recebendo a pressão do catéter de alto fluxo, pode fazer com que isso se torne um aerosol. Então é uma tecnologia que a gente não está recomendando e não está utilizando nos pacientes COVID aí. A Venturi é a mesma coisa, é uma máscara que a gente consegue concentrar e melhorar a quantidade de oferta de oxigênio para o paciente. Tem um trabalho, é um instrumento mecânico, mas que dá um trabalho muito satisfatório no controle da oferta do oxigênio. Porém, ele também exerce uma pressão que poderia causar aerosol. Então, a gente também descarta a utilização das máscaras de Venturi. As máscaras de alta concentração com reservatório é o que a gente mais tem utilizado. Depois do catéter de O2 é o modo que a gente vem dando oferta de oxigênio para os nossos pacientes. Lembrando que também algumas delas vão ser ligadas a um umidificador para poder ligar direto na rede de gás. Lembrando que esse umidificador tem que estar seco, ele carrega o nome do umidificador, mas tem que estar seco. Então é uma máscara que dá um poder de oferta de oxigênio muito bom para o paciente, chegando até 100% de oferta de oxigênio no paciente. É algo que a gente utiliza quando a gente precisa oxigenar o paciente para realizar o processo de intubação no paciente. Então, quando a gente precisa ventilar o paciente, que a gente vai no processo da intubação rápida, a gente vai bloquear, sedar e fazer a analgesia do paciente.
Então a gente precisa dar uma oferta porque ele vai perder a capacidade de buscar de oxigênio. Então a gente faz essa hiperventilação dentro do possível com a oferta maior de oxigênio através da máscara de alta concentração. Lembrando que elas também, por mais que elas tenham uma válvulazinha que devia ser de fluxo único, isso acaba que algumas não tem essa valvulazinha, é só o próprio silicone que é dobrado, ou ele já pode estar prejudicado. Então a gente aconselha, porque o paciente vai fazer o processo de inspiração e expiração dentro dela, que eles utilizem uma máscara cirúrgica por cima também, para proteger, para que não fique saindo gotícula ali babando pelas válvulazinhas, ele espirre, nada impede que ele espirre. Alguns trazem os sintomas ali parecido com a gripe, como a gente viu, então o paciente às vezes pode estar tossindo, pode estar espirrando e utilizando essa máscara. Então a gente coloca a cirúrgica por cima por questão de precaução dos colaboradores que estão ao redor. A questão da AVNI, lembrando que assim, a funcionalidade da ventilação não invasiva, que é as máscaras de VNI que são ligadas ao ventilador, elas são muito boas. Benefício para a doença, para o paciente, traria. Porém, colocaria todo o ambiente em risco, porque quem já trabalhou com VNI, o paciente vai fazer no mínimo 2 horas de VNI, lógico. Não vai passar todo dia, mas de 1h30 a 2 horas fazendo VNI. Tenho total certeza disso, que ninguém trabalhou até hoje numa UTI que fez VNI num paciente, seja ela com máscara facial, ou seja com a total face, ou facial ou com a total face, que em nenhum momento escapou um pouquinho de ar, deu um escape. Porque você coloca no paciente, quem já realizou mergulho sabe, quando você vai mergulhar parece que o ar vai faltar, não vem o ar. Então pense num paciente que já está com dificuldade de respirar e você vem e coloca alguma coisa na face dele. Que nervoso. A sensação dele é que ele não vai respirar. Sufocamento, né? Ele pensa assim, não, você ajudou todo mundo, mas comigo você está errando, você vai me prejudicar. Essa é a sensação que ele tem. Então, às vezes já pela hipoxemia que ele estava fazendo também, ele já não tem um nível de consciência tão legal. Está agitado, está irritado com a situação que ele está ali. Você vem e coloca uma máscara que até ele aprender a respirar, parece que vai faltar. O paciente vai ficar agitado, ele vai se mexer, vai agitar, e isso vai escapando. Por mais que você ajuste, em vários momentos dá uma fuga de ar. E isso você coloca aerosol em todo o ambiente aí. Então, um dos maiores produtores de aerosol aí é como se a gente ventilasse o paciente e fosse aspirar esse sistema de fechado. A gente colocaria todo mundo em risco. É a mesma coisa que a gente poderia, o risco que a gente correria com a VNI. Lembrando então que a parte ventilatória trataria o paciente, mas devido ao risco de aerosol para o ambiente, a análise de risco e benefício, né? Então não se faz. Então, quando a gente precisar entubar o paciente, então a gente vai entrar já falando ali do AMBU, que é uma das grandes incógnitas aí, AMBUs ou não AMBUs o paciente, né? Então a intubação, cada instituição tem o seu método de fazer. A gente vai precisar oxigenar o paciente, então a gente vai utilizar aquela máscara que a gente viu ali, oxigenar ele até preparar a intubação. A gente vai precisar bloquear, sedar e fazer a analgesia desse paciente aí. Vai do médico que vai realizar isso daí, é uma conduta do nosso colega. Mas lembrando das medidas de segurança. Então uma coisa que a gente destaca primeiro, essas caixas acrílicas que as pessoas fazem o procedimento ali dentro. Ela é boa? Olha, se o paciente tossir e espirrar, ela é boa, vai proteger. Mas teoricamente você bloqueou o paciente, sedou o paciente para ele não fazer isso. Segundo, tem que ver se o profissional que vai realizar ele vai ficar mais limitado na técnica. Às vezes isso prejudica e faz com que o processo de intubação seja mais demorado e mais difícil. E as tentativas ocasionem, as várias tentativas possam ocasionar possíveis lesões no paciente ou até coloca em exposição mais tempo aqui a equipe ali em risco. A demora, né? A própria demora. Então isso vai. Mas lembrando que isso pode ser uma falsa proteção. As pessoas acham que às vezes aquilo ali isola todo o micro-organismo ali. E às vezes a pessoa acha que ela pode então entubar o paciente com uma máscara cirúrgica, porque ele está dentro de uma caixa. Então isso não é comprovado cientificamente, não tem comprovação nenhuma que ele vai ficar isolado ali. Então, só quem for fazer, quer fazer como uma barreira a mais, a equipe está treinada, ok, sem problema, pode utilizar. Mas desde que isso não substitua qualquer outro EPI, não substitua o avental de contágio, que ele acha que tudo vai estar lá dentro, que não substitua o protetor facial, que não substitua a utilização da máscara N95 PPF2. Então,
As dicas que a gente dá vai da instituição, alguns médicos, então a gente grampeia esse tubo para fazer ali a intubação. Já tem uma foto ali mais para frente, a gente utiliza uma pinça para que quando ele entre, porque assim, o pulmão, a grosso modo, é como se o pulmão fosse o maior centro de contaminação, onde está todos os bichinhos ali. E a gente o tubo vai ser uma luz, um meio de comunicação entre o pulmão e o ar ambiente. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então a gente faz o fechamento desse tubo. A gente ainda tem feito uma segunda, tem instituição que faz, tem instituição que não gosta. A gente utiliza uma segunda barreira, não que uma substitua a outra, mas sim um a mais, um reforço. A gente tira a borrachinha, o êmbolo da seringa de 20, que dá certinho sobre o tamanho do tubo ali e coloca. Então ele vai fechado tanto a parte de cima, quanto também vai grampeado. O médico precisa usar um fio guia. Melhor ainda, porque quando ele utiliza o fio guia, a gente tem maior dificuldade em pinçar. Então a gente passa o fio guia por dentro da borrachinha, fica muito bem empedado e ainda grampeia ali. Mas a gente já vê uma fotinha ali. A questão então das ventilação bolsa, válvula, máscara, né, que a gente acaba conhecendo como Ambu, embora seja uma marca, né? Então lembrando que assim, é indicado? Não é indicado, é a última situação. Então, porque a questão de ventilar o paciente com a máscara é a mesma coisa da vininha. É difícil a gente iniciar a primeira ventilação, a primeira ambuzada que a gente dá até a última sem ter nenhum escape a nenhum momento. Se ele tiver em ventilação, já tiver entubado, a gente precisar utilizar por algum motivo, menos mal, porque ele está entubado, está com o sistema ali, tem um cuff ali insuflado ali, que vai fazer uma proteção, que não tem vazamento. E lembrando que seja qual for dos momentos que a gente possa utilizar, sempre ele vai ter que estar com o filtro EPA, que a gente já vai comentar sobre a respeito desse filtro. Então não pode utilizar isso sem o filtro EPA, então ele vai ter que estar com o filtro EPA. Mas lembrando que com a máscara a gente não consegue garantir isso daí. Então a gente não tem utilizado isso daí. A gente também não tem utilizado em momento nenhum. A gente pode até falar na questão da parada ali mais para frente. Em momento nenhum a gente usa, porque principalmente quando o paciente para, né? O paciente parou, a primeira coisa que a gente é acostumado é tirar da máquina e colocar no ambu. Mas nenhuma literatura diz que a máquina é melhor que o ambu. Que o ambu é melhor que a máquina na situação de parada. É que na verdade a gente precisa saber manusear a máquina para poder dar condição para que o ambu, que eu reanime meu paciente, que eu faça as compressões torácicas, sem trazer dano para ele, nenhum barotrauma, e que a máquina também consiga ventilar. Porque senão às vezes ela pode dar de encontro uma briga ali e não ventilar o paciente. E eu só estou fazendo compressão e o paciente está acabando ficando com hipoxemia. Então a gente já vai comentar a respeito dos filtros, fica um pouquinho mais fácil de entender. Então, só lembrando ali, então toda vez que a gente for utilizar o ambu, ali a bolsa, a máscara, né? Tem que colocar o filtro EPA, a gente já vai comentar. A respeito do sistema de aspiração do paciente, tem que ser um sistema fechado, conhecido como trachecare, que a gente consegue realizar essa aspiração sem ter contato com o meio externo ali, o interior da secreção, os aerossóis que pode gerar do meio pulmonar do paciente para fora. E ali só uma fotinha do tubo ali, como a gente fica com a tampinha ali. Mas isso tudo é difícil, isso é mais só a nível de curiosidade, se as pessoas devem estar fazendo protocolo já dentro das suas instituições, conhecendo seus materiais, que o melhor jeito de você trabalhar numa emergência, numa situação, é você conhecer os próprios materiais. Então cada um fica só de alento, para se a pessoa ainda não viu que esse assunto desperta interesse nela, para amanhã chegar na instituição dela e mexer nisso e criar protocolos de como instigar, né? Instigar isso daí. Nível dos filtros, então, lembrando que as pessoas nunca devem separar os tipos de filtro por uma marca, por uma imagem. Aquele que tem a fitinha lá assim. Lembrando que às vezes eles são diferentes, nossos três são diferentes aí, porque são três marcas diferentes. Então, normalmente, quando eles são da mesma marca, eles são todos iguais. Então, as pessoas têm que ter cuidado realmente sobre a funcionalidade do filtro. HME só faz umidificação e aquece o ar para estar dentro do paciente, é a vez dele. O HMF protege até 97,7% e o EPA, que é o ideal que fique nos ventiladores, que faz uma ultrafiltragem de até 99,9% dos micro-organismos. Então ele é o mais indicado, ele é a primeira escolha, lembrando que na falta dele poderíamos utilizar o HMF no lugar dele. Aonde a gente utiliza esses filtros? Então, quando começou o Covid, a gente foi lá e enfiou em tudo que é lugar do respirador. A gente queria colocar e, no medo, na segurança, vamos colocar filtro em tudo que é lugar. Dá para colocar filtro? Dá, vamos colocar. Quase que enfileirava um atrás do outro, assim, por segurança.
Mas a gente foi aprendendo que não, na verdade a gente só precisa com um canal expiratório, que é onde vai pegar o ar que vem do paciente e jogar ele para fora ali. Então, lembrando que a Anvisa tem a sua recomendação de até quando pode utilizar os filtros, mas que a indicação tanto dos EPIs de uso individual como coletivo, no caso máscara, N95 ou dos filtros, ele tem que ser visto a recomendação do fabricante. Então não adianta eu falar que a Anvisa lá recomenda que pode ficar até 5 dias, se aquele produto que eu tenho, o fabricante diz que ele só garante a funcionalidade dele até 48 horas. Então sempre rever isso daí, tá? Que acaba passando. Então, sim, só os cuidados que a gente tem aí, a gente vai deixar à disposição isso daí, esse material, como a gente utiliza o filtro, qual é a indicação deles aí, mas a gente já fez um breve resumo. E chegamos ao paciente em si. Então, o paciente, os pacientes Covid, muitos deles a gente tem pronado esses pacientes. E por que a gente prona esses pacientes? Então, a gente prona esses pacientes porque a gente tem uma dificuldade, a doença, o Covid, a gente traz ele como uma doença pulmonar, mas se a gente fosse ver bem, ele não é uma doença pulmonar, ele age muito no pulmão, seus efeitos colaterais são no pulmão, mas ele é praticamente uma doença sistêmica, ele acontece no sistema. Sim. Então tem a questão das cascatas que acontece ali na corrente sanguínea, a dificuldade, a quebra entre a hemoglobina e o ferro, então não consegue oxigenar o paciente, tem um maior consumo de plaquetas, o paciente faz os quadros de hemorragia, mas ele não consegue ventilar. Então a gente tem que dar oferta de oxigênio, tem que melhorar a capacidade de absorção desse oxigênio e também, a grosso modo, a capacidade do meu tanque, no reservatório. Então, citando mais uma vez o Dr. Rafael, ele costuma muito dizer que nós somos os únicos mamíferos que dormimos de barriga para cima, né? Então, quando a gente, o que difere ventilar o paciente de barriga para cima ou ele pronado? Quando a gente prona o paciente, só o fato do coração encostar no externo ali, a gente aumenta cerca de 150 ml de capacidade de expansão do nosso pulmão. Então a gente dá uma capacidade maior de volume para o nosso pulmão, em cerca de 150 ml aí. Segundo que o nosso diafragma, ele trabalha meio que em diagonal, e quando a gente prona o paciente, ele acaba tendo um equilíbrio, fazendo um equilíbrio tóraco-abdominal, ele acaba ficando mais na horizontal, e isso facilita a expansibilidade do ápice do pulmão, da base do pulmão, da parte de baixo do pulmão. Então a gente tem um ganho nisso daí. Lembrando que a gente precisa ter cuidados para que a gente não perca isso na hora de pronar. Exemplo. Quando eu vou pronar o paciente, normalmente meus pacientes que eu vou pronar do Covid são pacientes que são fatores de risco das comorbidades. Então são pacientes obesos, são pacientes hipertensos, diabéticos, mas muitos deles têm sido pacientes grandes, pacientes obesos. Não é uma regra, mas é uma realidade que a gente vive. Então quando eu for decubitar, eu preciso dividir esse meu paciente, a gente divide ele com 3 coxins, um no tórax, um na pélvica e um nas pernas. Tem que lembrar que esse entre tórax e pélvica, ele tem que ter um espaço realmente. Porque se esse meu paciente for um pouquinho mais obeso, tiver um pouquinho do acúmulo de tecido adiposo maior, eu colocar um coxinho sobre ali, eu vou pegar toda a barriga, todo o aparelho digestivo, jogar sobre o diafragma joga sobre o pulmão e eu perco a função que eu queria. Então a gente tem que ter alguns cuidados desse daí. Então, um dos grandes desafios da prona é ajeitar o paciente, dar a melhor condição de ventilação e conforto para esse paciente. Porque quando a gente prona o paciente, a primeira coisa que já vem em seguida é as lesões de pele. Por quê? Para a gente pronar o paciente, ele fica normalmente de 17 a 20 horas, podendo se estender até 24 horas pronado. Nem todos os pacientes têm um efeito precoce, então alguns pacientes em 6 horas a gente já vê um resultado, mas nem todos vão ter esse efeito precoce, alguns acaba sendo mais tardio, então a gente segura até 17, 20 horas, podendo postergar para 24 horas dele pronado. Então esse paciente ele vai ficar muito tempo em uma posição, então a gente precisa ter alguns cuidados, e o primeiro dele é o cuidado com a pele, isso acaba trazendo ele, por causa desse tempo que ele fica aí. Então quando a gente, para iniciar, a gente acaba fazendo 2 coxinhos, esse de forma de rosca, ele acaba sendo, até as pessoas que se for estomoterapeuta já vão querer dar uma pedrada já de início, porque ele foi contraindicado para as lesões, para alívio de pressão, realmente. Mas o que a gente faz nesse coxinho? A gente, onde está a foto do dedo ali, a gente não deixa ele fechado, deixa um espaço, porque é onde a gente vai posicionar no rosto e deixar o tubo traqueal passar ali para não puxar, e o espaço daí some.
e a gente faz a substituição que a gente chama como se fosse um penal, um outro coxim reto. Então, quando a gente vai fazer essa posição, então o paciente na primeira foto é como se ele tivesse dorsal, depois a gente posiciona, tem vídeos na MIB que ensina a fazer isso daí passo a passo, é só pra gente discutir algumas coisas. Então quando eu posiciono os meus coxins, enrolo, a gente joga um outro travessa por cima e faz como se fosse um rocambole para rodar o meu paciente. Para rodar. Quando eu termino de rodar meu paciente, como se fosse na última foto, é a posição que ele vai estar assim que eu termino de rodar. Daí eu tenho que posicionar o meu paciente. Então, como que eu posiciono o meu paciente? A gente chama na posição de nadador, que é rosto para um lado e mão elevada para o outro. E a gente posiciona perto. Então, lembrando ali, a grosso modo, a primeira foto é como o paciente ficaria. Essa segunda foto que tem acima ali, mostra ali um cuidado que a gente tem que ter, que é ali onde tivesse as patelas do paciente. Por quê? A patela é a primeira coisa que faz uma lesão de pele. Por quê? Ele faz uma lesão porque é pele e osso e já entra em contato. Lembrando que o joelho é uma articulação que tem que ser flexionada, trabalha para frente, não para trás. Então a gente não pode deixar ele hiperestendido, senão faz lesão de menisco. Ah, vai fazer lesão de menisco em 17, 18 horas. Lembrando que o paciente COVID tem um grande desafio que é sedar esses pacientes. Então a gente não só usa às vezes dormonite associada a propofol, usa ketamina e a gente bloqueia esses pacientes, deixa cisatrapur em bomba contínua nesses pacientes. E fora a analgesia do fentanil. Então esse paciente ele faz uma neuropatia muito importante. Você vê pacientes sair, uma que primeiro a gente nem estava mais acostumado a ficar contando os pacientes entubados. No trauma, o paciente 4, 5 dias já está, até menos, às vezes 3 dias, está acordando, fazendo despertar, às vezes não evolui para acordar totalmente e estubar, mas primeiro a gente já inicia o despertar. Os pacientes graves do Covid, eles têm ficado 8, 10, até 14 dias sedados, chumbados, sem despertar. Então esses pacientes, quando eles melhoram, depois de acordar, melhorar, ir para casa, quando a gente vê a cena deles indo para casa, esses pacientes estão totalmente fragilizados, como se fosse lá o Wilson lá, do filme lá. Parece que fazia um ano que estava no meio da selva lá de uma ilha, de tão catavélico que ele sai pelas neuropatias dessas medicações geradas. Então qualquer cuidado pode fazer uma lesão no paciente. A posição de nadador é para não fazer lesão de plexo, cuidado com a mão. Lembrando que então nas duas últimas fotos a gente mostra os cuidados que a gente tem com o paciente. Então lembrando que aquela rosca ali, aquele onde ficava o dedo, fica o buraco para ser o tubo e sondas. Lembrando que a gente tem que cuidar com a orelha, porque a orelha é cartilagem, faz lesão, morreu já era, deforma o paciente, faz lesões irreversíveis, vai ter cicatrização da pele, mas vai causar uma deformidade no paciente. E o rosto é o cartão de visita da pessoa, né? Então ele tem que ter que se cuidar. Então a gente faz a troca dessa rosca por aquele, como a gente chamou de penal ali, a cada 1 hora, porque a posição de nadador a gente muda a cada 2 horas. Mas o que a gente faz? A gente precisa de ajuda para mudar a posição de nadador. O pessoal vem e ajuda a gente. O técnico, um paciente grave, não fica mais 1 hora sentado no box, constantemente ele está entrando. Então ele vai poder, quando der 1 hora, tocar sozinho, inverter a posição, a rosca para a mão e aquele penal para o rosto ali, livrando a orelha ali, só ficando na região temporal. Quando der 1 hora desse penal, já deu as 2 horas que ele está naquela posição. Tem que inverter a posição nadador. Passa para o outro lado, rosca e penal na mão. Deu 1 hora, penal no rosto e a rosca na mão. Ou seja, quando for voltar para o outro lado, a primeira posição que ficou com a rosca leva 3 horas até receber a rosca de novo. Então ela fica 1 hora com pressão e 3 horas sem pressão. Então a gente acaba decubitando o paciente assim. É um dos cuidados que a gente tem que ter com a lesão da pele. Lógico, envolve toda a questão da prona do paciente, a questão hemodinâmica do paciente. Quando que a gente reverte uma prona? Então a gente reverte quando depois de 2 horas a gente faz isso vai de médico para médico, de protocolo de instituição para instituição. Fazemos 2 horas, fazemos uma oximetria e teve uma piora da PO2 do paciente. Ou depois de 6 horas também o paciente não apresentou, a gente sabe que às vezes a melhora não é precoce, mas também não pode ter uma piora. Ou se nos primeiros momentos que a gente virar o paciente, depois de a gente sempre que plana o paciente tem que ficar 15 minutos acompanhando o paciente, não pode ser de perto do paciente. Mas após planar esse paciente, às vezes já de início ele apresenta 10% abaixo da saturação. Lógico, a saturação sozinha não é um parâmetro para isso, mas fisioterapia, enfermeiro e médico se discute o benefício daquela plana, não. Fica assistindo o paciente mais próximo ainda, mais intensivamente ainda, e daí vai com a conduta médica, de fisioterapia, com o quadro do paciente e o que se espera, para ver até que ponto vale a pena.
tem a chance de despronar o paciente? Tem a chance às vezes da gente reverter essa pona, não ser o ideal esperado para a gente aí. Ok. Aqui tem uma pergunta da Maiara. Obrigada, Maiara, por estar conosco. Deve-se usar água estéril no umidificador da oxigenoterapia? Não. Em pacientes no comum, a gente utiliza, para não fazer ressecamento de vias aéreas, para umidificar o oxigênio, mas quando se trata do paciente COVID, qualquer tipo de nebulização, seja um umidificador, seja uma simples inalação, a gente gera o aerosol. Quando a gente vê uma névoa usando um umidificador ou um paciente fazendo nebulização, a gente não vê aquela fumacinha ali, aquela névoazinha ali, isso daí é aerosol. Então o paciente não está só a solução, não só a água vai estar fazendo essa nebulização, quando o paciente fazer a expiração, as gotículas dele vai entrar nesse redemoinho. Entra junto. E daí suas partículas podem quebrar e lá e formar aerosol. Então há o risco às vezes do ressecamento das vias aéreas, de ficar mais desconfortável. Mas pelo bem dos demais pacientes que estão ao redor e da equipe não se utiliza. Olha aqui, obrigada, Stefane. Qual a melhor abordagem para o familiar do paciente? Essa é a chave, muito boa pergunta, Stefane, porque assim, primeiro se a gente for ver o contexto, né? Pense que o seu familiar começou a ter uma dificuldade respiratória, começou a apresentar um sintoma, se leva um ponto de atendimento, resolvem ficar com observação, internar esse paciente, daí você não pode mais visitar esse paciente, na Covid o familiar não tem mais contato com o paciente, você recebe um telefonema que teu familiar piorou, foi para uma UTI, aí você recebe um telefonema que ele precisou de suporte ventilatório, foi induzido ao coma e está respirando por aparelhos, e às vezes pode ter até a questão do óbito, né? Aí você recebe a questão, a notícia, e você não poder ter o contato. Então, isso foi uma grande meta para a gente teve que fazer um grande trabalho de humanização com o paciente em si, que está dentro da UTI, e com o familiar. Porque para o paciente também não é legal. Porque imagina o paciente, vamos pôr que ele nem puxa muito tempo do UTI, que ele fique 7 dias. Mas ele vai ficar 7 dias, 24 horas por dia, vendo todo mundo encapuzado, de touquinha, de óculos, de máscara, que ele só vê quase que o preto do olho. Então, até a questão de depressão, delírio do paciente envolve muito isso daí. Né? Angústia. E isso às vezes reflete no prognóstico do paciente, na piora do paciente. O paciente é angustiado, teoricamente, ventila pior. E o quadro ele já ventila pior. Buscamos alternativas para os pacientes, para melhorar a humanização dos pacientes e para os familiares. Hoje, o que a gente fez de melhor, que a gente acha que foi muito válido, a nossa instituição hoje, os setores Covid tem um celular institucional com um pacote de internet. Então, a gente passa visita, porque antigamente a nossa instituição, os familiares participavam da visita, é uma UTI humanizada que eles ficam 24 horas por dia, independente da idade, o prognóstico do paciente já ficavam na UTI, e a gente perdeu isso. Até nós sentimos falta, porque às vezes muitas coisas a gente pergunta da família, fica pegando história toda hora da família ali, a gente perdeu isso na visita multi, que os familiares passavam com a gente, no seu doente, no seu familiar. E hoje a gente faz por videochamada. Então a gente liga depois que a gente termina a visita, não faz no meio da visita, senão demora muito, a gente passa a visita multi, e depois o plantonista começa a ligar família por família, os pacientes que têm condição, aqueles que não estão entubados, não estão como induzido, podem se comunicar, a gente faz videochamada, eles se comunicam por videochamada. Essa semana, dentro do que podia, lógico que não pode fazer festa de UTI, mas pelo menos nós se reunimos para cantar parabéns para um familiar, com um paciente por videochamada, e a família se reuniu na casa, na sala, e todos os familiares estavam cantando parabéns também, e o paciente via os familiares cantando parabéns. Excelente. Então, assim, a gente tem um serviço também da psicologia do nosso hospital, que liga para as famílias e atende as famílias não só no quadro do paciente, mas para ver como eles estão com o familiar ali, sem eles poderem ver o familiar, né? Importantíssimo. Então, imagina às vezes com um casalzinho, às vezes de idoso ali, que estão casados há 50 anos, de repente, que não dormiam longe um do outro, de repente faz 14, 20, sem seu companheiro. Então, com a incerteza de qual será o prognóstico, né? Qual será o desfecho disso daí, né? Então, ideias, estamos buscando mais, até se tiver ideias aí, pode escrever aí que... Nos ajudem, Nos ajude, como a gente sempre diz, tudo que é bom tem que ser compartilhado, né? Então, se a ideia é boa, a gente copia mesmo. Tem mais apresentação?
alguma coisa que tu queiras destacar? Na verdade tem uma frase final só que eu queria dizer, mas não significa que acabou. Não, tá aqui. Mas que todos nós possamos continuar sorrindo com os olhos, sem perder a capacidade de salvar vida, com o nosso toque, nosso respeito, nosso amor e, acima de tudo, com a nossa capacidade técnico-científica, que possamos encantar onde quer que estejamos, pois nós somos a enfermagem. Então, agradecemos a todos, não desejamos, a gente não deseja que mal nenhum aconteça, mas infelizmente ele acontece, então a gente gosta de estar inserido para dar o nosso melhor. Esperamos que isso passe logo, que acabe o quanto antes, que nem nós estávamos conversando, tomara que a gente acorde amanhã e os noticiários estejam bombando que alguém de madrugada descobriu na madrugada, porque tem pessoas 24 horas para isso. Então, que isso aconteça logo, que isso seja uma fase, que quando a gente olhar para trás, a gente vê que isso foi uma fase ruim, que passou, mas que nós estivemos lá e pudemos contribuir da melhor maneira possível. Eu acho que eu vejo, o Keres reforça algo que a gente tem tentado reforçar também, né, nesses nossos encontros, né? A importância da nossa profissão, né? Aqui entra toda essa questão desse protagonismo, do assistir, né, ao nosso paciente, que venham ações criativas, de que maneira eu posso tornar aquele momento de isolamento, né, e principalmente de incerteza, porque nós estamos falando de algo que não tem tratamento, não é? Que seja um pouco mais leve, né, tanto para o nosso paciente quanto para o nosso trabalhador. Eu tenho reforçado N vezes, temos nossos direitos, mas acima de tudo nós temos que garantir, manter os nossos deveres. Os nossos deveres, porque a gente parte do princípio, seja por juramento, por lei do exercício profissional, por código de ética, né? Enfermagem não abandona paciente, não é? Então isso é extremamente importante, esse momento. Essa questão da capacitação, é claro, que imagina se uma hora com o Kessler é suficiente, a gente teria que ficar a noite inteira aqui para escutar todo o detalhamento, a questão o que envolve equipamentos, as válvulas, etc, etc, etc. Então, eu como Corém, às vezes eu faço um papel talvez não tão simpático, não é? Eu aqui quero reforçar a última resolução do próprio COFEM, não é? Que fala com relação aos respiradores, não é? Gente, isso é ação privativa do enfermeiro. Aliás, perdão, está muito bem redigido. Ela não é privativa do enfermeiro pelo fato que envolve outros profissionais como o fisioterapeuta. Agora, na equipe de enfermagem, ela é privativa do enfermeiro. Eu só vou reforçar aquilo que vocês já sabem, não é? O paciente crítico, ele é privativo do enfermeiro. Então, eu fico às vezes um pouquinho preocupada, quando sou questionada, mas não tem a palavra privativo. Logo eu posso delegar para o técnico. Não estou desmerecendo o técnico, mas, por favor, vamos resgatar a lei do exercício profissional e dar o atendimento especializado, preparado, não é? De um colega nosso formado enfermeiro. É isso que a lei deixa bastante claro. Então, esse momento também eu reforço, vocês também estão enjoados, queridos, ainda bem que depois eu vou espaçar as lives, eu prometo aparecer menos, não é? No sentido de que, atenção, os cursos do COFEM de atualização da Covid estão aí. E assim, diga, me ajude. Isso é muito importante, que nem assim, o respirador. Muitos acabou deixando de lado, né? E hoje o Covid, ele exige que o profissional enfermeiro esteja apto a mexer no ventilador. Porque, que nem a gente comentou, a gente acabou comentando, e assim, muitos assuntos, né? O Covid a gente pode tratar de choque, de hemodinâmica. Nossa, vai toda a vida. É assunto que a gente gosta. Mas que nem na questão da ventilação, a gente tem que resgatar e capacitar nossos colaboradores, nossos enfermeiros, na questão, a gente estava falando, quantos pacientes Covid, né, pacientes não só o Covid, mas com síndromes respiratórias, acabam tendo as PCR? São muitos.
Então, e quando parou, a gente vai para o Ambu, a gente não pode ambuzar, como que a gente faz? Tem que saber mexer no ventilador. Então, como que a gente vai mexer no ventilador? Então a gente teve que resgatar hoje os ventiladores mais modernos que estão sendo feitos até por causa do Covid, até tem um botão RPC lá, que o paciente está parado e ele já se arruma sozinho. Mas não é a nossa realidade. A gente tem que trabalhar com a nossa realidade, com o nosso equipamento. Então hoje a gente tem a capacidade do módulo que a gente vai colocar, frequência respiratória, a PIP adequada, o volume que a gente vai colocar, os alarmes, o trigger, para onde que o quanto eu abaixo do trigger. Então isso a gente teve que pegar um a um, vendo o ventilador aqui. Alguns enfermeiros, eu mesmo tive a oportunidade de conversar, outros foi com a fisioterapeuta Sim, fez, a gente se dividiu. Equipe. Porque uma coisa, a gente está lembrando que seja qual for a nossa especialidade, mas eu digo isso envolve toda a equipe multi, mas também se apegando principalmente aos nossos colegas que estão sob a jurisdição do Corém, nossos colegas enfermeiros e técnicos de enfermagem. Todos nós estamos no mesmo time, todos nós estamos em prol do Covid. Então não é a hora da gente querer brigar, dizer, determinar onde a gente se unir, definir espaço, é da gente trabalhar em junto, como eu dentro das minhas aptidões, posso desenvolver o melhor trabalho para o paciente Covid. Então, a gente se ajuda, a gente se aprende, que nem a gente comentou, o que a gente está falando hoje, pode ser que amanhã já alguém, na associação de terapia intensiva solte, a Anvisa solte alguma coisa, a gente pega, lê de novo e refaz novamente, né? Não é problema. Então, é um desafio, é a zona de conforto que o Covid nos tirou e a gente está aí para isso daí. E quando a gente fala que a gente está no ano da enfermagem, é que a gente está nisso daí. É o nosso momento de provar que a gente é capaz. E então todos nós somos capazes, tanto os enfermeiros, tanto os técnicos, dentro das suas atribuições, a desempenhar o melhor trabalho. E quem vai sair ganhando é o paciente. E aqui, mediante o que o Kerzler está apontando, eu reforço, né? A capacitação, gente, primeiro que é ad eterno. Quem trabalha na área da saúde, com essa evolução tecnológica, esse parque tecnológico, né, que está aí e tudo mais, e mediante um desafio como esse, ela é necessária. Vocês ouviram quando eu comentava ontem na live, que talvez uma baixa procura pela capacitação fosse o receio de eu ser colocada, disponibilizada para a linha de frente do atendimento da Covid. Então, eu vou reforçar de novo, esse é o papel do Corém, não é? No que diz respeito à responsabilização desse profissional. Quer queira ou não, em época de batalha, para a linha de frente vai o capacitado ou não capacitado. Então, o COFEM e Corém, oferecendo essa capacitação, busca protegê-los, diminuir o nível de angústia, né, de ir para uma linha de frente sem conhecer o que eventualmente a gente tem que assumir. Isso aconteceu muito, que lá eu peguei a fase ainda da questão da AIDS, isso era algo que a gente vivia, a gente não sabia do que se tratava, como que se transmitia, e a gente tinha que estar lá na linha de frente com situações que hoje os senhores têm disponíveis no mercado tecnológico, que nós não tínhamos, desde bomba infusora, né? Logo no começo, lá atrás, não tinha bomba infusora, vamos começar por aí. Os sistemas que não eram fechados, ainda eram abertos antes da CCH, e outros exemplos que quem tem, o pessoal às vezes ri comigo quando eu digo, atenção gente, eu sou do tempo da seringa de vidro, não é? E a agulha de metal, então não existia scalp, não existia nada que facilitasse a minha vida, a não ser a minha habilidade, não é, desenvolvida graças à minha formação, destreza manual para puncionar a veia, seja de obeso, não obeso, pequeno, gente grande, não é? Então, é uma oportunidade, vejam isso como oportunidade, é gratuito, são 3 cursos envolvendo tanto o nível técnico quanto o nível superior, não é? E nós estamos estudando um aditivo que ainda não foi aprovado junto à Universidade de Santa Catarina, não é? Que foi quem ganhou o edital, de alunos do último ano, tanto da graduação quanto do ensino técnico, de poderem cursar também essa capacitação, inclusive com certificação da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, aproveitem essa oportunidade, continuem acompanhando as nossas lives,
bem lembrado pelo Kessler, não é? Nós vamos ter um segundo momento com a questão das EPIs, porque naquele primeiro momento entre a discussão, a apresentação das máscaras versus luvas, a gente não pôde avançar para a questão da paramentação, porque tem dúvida, o avental, o capote tem que ser de impermeável, não tem que ser permeável, e a colega nossa trazia, se não estiver dando banho no paciente, não tem por que ser impermeável e assim por diante. Então, a gente vai trazer uma segunda fase, provavelmente o Kessler vem num segundo momento, mediante as demandas que os senhores estão trazendo para nós, porque a gente não tem como abraçar todo esse conjunto, eu tenho dito assim, é um desafio, mas meu Deus, é um conhecimento diário, é um aprendizado diário que a Covid está nos trazendo, nos resgatando inclusive, gente, coisas que eram do nosso dia a dia. Eu fui muito feliz no exemplo que deu do menino lá que serra a madeira, daqui a pouco serra o dedinho, não na primeira vez, mas na 25ª, porque aí ele já está 100% dominando a questão, não é? Então, com certeza, eu só tenho a agradecer, Kessler, obrigada pela presença, eu sei que a tua vida tem sido assim intensa e ele é sempre desse jeito doce e gentil. Aqui ele tá de máscara, mas ele tem um sorriso querido que nos acolhe e tenho certeza que acolheu a cada um de vocês, que delícia, na medida do possível, que cada paciente que sofra nesse mal tenha colegas como o Kessler, como a equipe, com certeza, muitos dos nossos intensivistas que estão nos assistindo, sensibilizados, humanizados para esse tipo de tratamento. Né? Porque ninguém quer ir para o hospital, gente. Para a UTI, então, a maioria acha que vai embora, é um degrau para ir para o céu, não é? Que não é essa a realidade, não é? Quiçá, nesse conjunto todo, eu não ter contato com os meus, com o meu amigo, com a minha família, eu estou só e eu dependo dele, que inclusive eu não enxergo, a não ser o olhinho preto, como ele disse. Alguns têm até o crachá com a fotografia, não é? É o mínimo. E lembro, para se encerrar, lembrando de um relato de uma colega que cuidando de Covid, quando foi estubada a paciente, a primeira coisa que ela pediu é que ficasse de mão dada com ela, não é? E eu acredito nisso piamente, né? O toque, o estar junto, o apertar a mão, né? Já que eu tenho uma limitação, ela é extremamente importante para um pouco desse bem-estar que a gente busca fazer, essa devolutiva, tão pequenininha que né? Mas mão é uma coisa maravilhosa e é tudo que a gente às vezes precisa num momento tão difícil como esse. Diga para eles, Kessler. Eu queria só agradecer a oportunidade, eu que agradeço a oportunidade, eu sei a imensidão de profissionais capacitados que tem aqui, a gente até se pergunta, né, por que a gente está aqui, podia ser tantos outros, né, tantas pessoas boas. O Brasil, o Paraná, enfim, que é a nossa mais realidade, a gente pode falar melhor, está muito bem servido dos colegas, então está representando eles. Eu gostaria de agradecer de fundo do coração a oportunidade. Gostaria também de agradecer as duas realidades que eu vivo. Sei que hoje a gente é muito feliz com todas as instituições hospitalares, privadas, particulares e as públicas, seja federal, estadual, municipal, estamos muito bem servidos na região que nós estamos, das instituições de ensino também, sejam privadas, sejam públicas elas, mas a minha realidade é agradecer ao pessoal da Tuiuti, que cada vez que eu vejo ali, eu vejo os nomes das professoras que estão ali, também me faz pensar, poxa, por que eu estou aqui no meio de tanta pessoa boa, né? Então, quando eu estou na minha instituição, a gente tem a reunião do nosso núcleo de qualidade, lá quando a gente senta, eu olho assim, eu só vejo fera lá. Eu olho assim para um lado, eu vejo na minha frente os representantes, sejam da enfermagem, mas como dos outros setores. Nossos representantes do Compas, o almoxerifado, que sempre estão em prol da gente, pessoal da manutenção, pessoal da informática. Eu queria dizer e até fazer um agradecimento especial ao Complexo Hospitalar Trabalhador, porque antes da gente pensar em choque distributivo, choque séptico, fazer isso acontecer no paciente, tem tudo um por trás. E as coisas só acontecem quando a gente joga no mesmo time e a gente faz as coisas ser uma só. Então, a minha instituição
a gente tem excelentes profissionais, seja na central de material, centro cirúrgico, pronto-socorro, AMA, as UTIs. E tudo isso somado faz a gente ter os resultados que a gente tem com o paciente na UTI. Quem você comentou, a UTI, muitas pessoas às vezes acham que é o último degrau, mas não é. Se fosse o último degrau, nem precisava existir UTI, né? Não. E a gente está para reverter e a gente só consegue muitos casos por causa do pessoal. Então, mandar um abraço, agradecer a todos. E é isso, a gente deixa à disposição para quem quiser trocar figurinha, o que a gente mais tem feito no Covid. Se uma coisa boa a gente pode tirar do Covid, é as pessoas que nós temos conhecido, as uniões que nós temos feito e as figurinhas que nós temos trocado. Antes do Covid era uma, agora é outra. Então, e eu me atreveria a dizer, como enfermeira de controle de infecção, se tem algo bom, que as pessoas se apropriem e levem para todo sempre a lavagem de mãos, que foi sempre uma luta nossa, sim, a vida inteira, no ambiente hospitalar, a questão das precauções padrão realmente adotadas, o uso adequado de EPIs. Estou dizendo que é um eterno aprendizado e que a gente, nesse momento, né, leve realmente o que leve o nosso dia a dia de trabalho, a questão da essência do coletivo. Somos todos importantes no enfrentamento da Covid, desde a zeladoria, que a gente não fica sem a zeladora que está conosco, não é? Até a maior expertise na área intensivista. A todos os colegas nossos na linha de frente, o grupo de intensivistas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, não é? A equipe multiprofissional, o nosso reconhecimento. Foi para isso que nós dedicamos e trabalhamos no mês da enfermagem, é claro que especificamente para a enfermagem, mas em nenhum momento a gente esqueceu que somos, aliás, participamos, compomos uma equipe multiprofissional. Obrigada a cada um dos senhores por estarem conosco, não é? Frente a essa batalha, e vamos contar um com o outro para a gente passar por isso o mais breve possível. Meu muito obrigada e uma boa noite a cada um dos senhores, e continuem acompanhando a página do Conselho, bem como as próximas lives, agora no mês de junho, provavelmente até o mês de novembro. Meu muito obrigada, professor, mais uma vez. E ele foi modesto, ele disse assim, no meio de tanta fera, o que será que eu estou fazendo aqui? Eu me atrevo a dizer, se ele não é totalmente fera, ele está no caminho certo para ser, né? Então, nada acontece por acaso, ninguém está por acaso em algum local. E eu tenho a honra de receber um dos grandes intensivistas que nós temos aqui no Paraná. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite.